Boa noite. Apesar do empenho da Secretaria de Segurança Pública, Manaus voltou a registrar um fim de semana violento. As polícias civil e militar realizaram 2 operações. Mesmo assim, foram 13 homicídios, entre eles o de um vigilante que levou 3 tiros quando voltava para casa. Simplesmente chega e atira sem... Nem com um animal a gente faz uma coisa dessa. Ele só vivia sorrindo, contando os planos da vida que ele tinha. O vigilante Marcelo Oliveira, de 30 anos, voltava da festa de aniversário do irmão na madrugada de domingo. Antes de chegar em casa, ele presenciou uma tentativa de homicídio e acabou baleado pelo agressor, que fugiu em seguida. Marcelo e a noiva Ana Paula planejavam casar no fim do ano. Era para ser agora, em dezembro, o dia do aniversário dele. Mas não deu tempo. Marcelo foi uma das 13 vítimas assassinadas em Manaus entre a noite de sexta-feira e a manhã de segunda. Um fim de semana violento, apesar das ações realizadas pela Secretaria de Segurança Pública na cidade. Os homicídios do final de semana não tiveram nenhuma relação entre si, foram casos pontuais que aconteceram em diversas zonas da cidade. Nenhuma pessoa foi presa em flagrante, as investigações estão em andamento, as equipes estão fazendo levantamento de imagens dos locais e notificação de testemunhas para que a gente possa definir a autoria desses crimes, levantar os autores e concluir as investigações. No fim de semana foi realizada a 7ª etapa da Operação Pescador. Policiais civis e militares fizeram mais de 3.000 abordagens nas zonas Sul e Centro-Sul. 4 pessoas foram presas. A Polícia Militar também conduziu a Operação Presença em todas as zonas da capital. A Secretaria de Segurança Pública está nas ruas, a Polícia Militar está nas ruas, diversas operações estão sendo deflagradas no intuito de coibir, prevenir esse tipo de delito. Os parentes e amigos de Marcelo torcem para que tantas operações comecem a surtir efeito. Eles reclamam que desde o ano passado a violência só aumentou no bairro da Betânia. Esse ano é um ano que está mais perigoso. No passado estava perigoso, mas não acontecia tanto o que está acontecendo, né? Conheço a Betânia, como te falei, desde 85, eu andava por aqui, gostava de andar por aí. Hoje em dia eu não saio mais de noite, não. Olha, a paralisação de advertência dos peritos da Polícia Técnico-Científica, que estava marcada para hoje, acabou sendo suspensa depois que o governo aceitou negociar com a categoria. Mas o sindicato aproveitou para fazer denúncias sobre as condições de trabalho. Os peritos chegaram a se reunir hoje pela manhã para dar início à paralisação de advertência, mas recuaram com a nova promessa do governo de que a lei da reestruturação da carreira entraria na pauta de votação da Assembleia Legislativa até quarta-feira. A gente não vai desistir até que a gente consiga a estrutura que nós precisamos, a valorização dos profissionais. Nós temos os profissionais mais em grau de instrução dentro da Secretaria do Estado. O maior nível de instrução está aqui, são mestres e doutores quase todos. Então a gente não vai desistir até que isso seja cumprido. Se até sexta-feira o governo não cumprir com a sua parte, a gente entra em greve. O Sindicato dos Peritos aproveitou a presença da imprensa para divulgar relatórios sobre as condições de trabalho no Instituto de Identificação, de Criminalística e do Instituto Médico Legal. Os documentos foram elaborados pela Secretaria Estadual de Saúde e expõem dezenas de problemas que colocam em risco a vida de quem trabalha nesses órgãos, como a falta de equipamentos de proteção individual e o perigo de contaminação bacteriana. Dos problemas mais graves apontados no relatório em relação ao Instituto de Criminalística, a preocupação em relação à ausência de uma central de custódia e de uma cadeia de custódia, que serve para acompanhar aquela prova coletada desde o local do crime até o dia que ela chegar num tribunal e for acompanhada pelo juiz durante o julgamento. Há 2 grandes prejuízos. Primeiro, a perda de instrumentos, de objetos que são submetidos à perícia. E o segundo grande prejuízo é a confiabilidade das perícias realizadas. E isso necessariamente passa por uma questão estrutural que não só o IC, o Instituto de Criminalística, enfrenta, como o IML também. Então é uma questão aguda, crônica e que ainda não tem uma solução. Para o Ministério Público, falta boa vontade do governo para resolver esses problemas.
Teremos que repensar todo o modelo de realização de perícias no Estado. Talvez uma boa discussão começaria pela autonomia desses institutos, uma autonomia financeira e administrativa. Aí sim, poderíamos ter como cobrar efetivamente de quem estiver à frente da gestão desses institutos melhorias para essas questões estruturais. Os micro-ônibus que circulam em Manaus ainda não estão regularizados por causa de problemas com a licitação. Esse impasse impede uma fiscalização mais rígida por parte da SMTU. Talvez seja por isso que alguns motoristas se sentem à vontade para andar sem uniforme, sem cinto de segurança e ainda com o celular nas mãos. O vídeo foi feito por um passageiro de um ônibus executivo da linha 844. Além de estar sem o uniforme e sem o cinto de segurança, o motorista passa boa parte do percurso mexendo no celular. Esse desrespeito às leis de trânsito pode trazer sérias consequências. Essa vendedora conta que há 2 meses ela estava parada numa moto quando foi atropelada por um micro-ônibus. O motorista estaria falando ao celular, mas não foi punido. Ele vinha no celular, nós paramos para que um casal pudesse atravessar com o bebê no colo, né? E ele veio e deu bem atrás de mim, eu fiquei sem andar, ele não prestou socorro, não fez nada. E até hoje eu espero resposta do dono do micro-ônibus e até hoje ele não deu resposta alguma. Apesar do Disque Denúncias, a Superintendência Municipal de Transportes Urbanos diz que não tem como fazer uma fiscalização mais intensa nos micro-ônibus. Isso porque o serviço não foi regularizado. Depende de uma licitação que começou há 1 ano, mas que foi interrompida várias vezes. Considerando que nós estamos no início do mês, acredito que até o próximo mês, no final do próximo mês, a gente fecha o resultado dos vencedores. Mesmo assim, todos eles têm o direito de recorrer se quiserem. O superintendente não deu muita atenção ao vídeo feito pelo passageiro. Só foca que o motorista está de bermuda e que está no celular. É difícil dirigir daquela forma. Então é bom, a gente conta com a colaboração, acha que o usuário pode nos ajudar. Então nos dê o número da placa, nos dê o número de ordem do ônibus, que essa é uma forma de realmente punir. É isso mesmo, e as denúncias de irregularidades nos ônibus devem ser feitas pelo telefone 3632-2550. É preciso informar a placa, o número do ônibus, o itinerário, hora e data da ocorrência. Foi enterrada agora à tarde a idosa de 69 anos, atropelada ontem à noite na Avenida Brasil, numa faixa de pedestre. Francisca Jacaúna da Silva ainda conseguiu salvar os netos que estavam com ela. A idosa foi morta ontem por volta de 7h30 da noite na Avenida Brasil, sentido bairro Centro, quando atravessava esta faixa de pedestres. Segundo testemunhas, 2 veículos chegaram a parar para a idosa, mas um outro terceiro estaria em alta velocidade e não parou no momento em que ela e outros 3 netos atravessavam a faixa. Ela morreu na hora. Ela viu o veículo vindo em alta velocidade. Ela, como vó, entendeu? Como vó, ela teve essa atitude de empurrar as crianças para a calçada. Empurrou as crianças para a calçada e o indivíduo pegou ela. O motorista, que até agora não foi identificado, abandonou o veículo no local. A polícia foi acionada. E o caso foi registrado no 19º Distrito Integrado de Polícia, que fica na Ponta Negra. Mas quem vai comandar as investigações é a Delegacia Especializada em Acidentes de Trânsito. E hoje à tarde, motoristas de táxi se reuniram para protestar contra a violência e os assaltos que vêm preocupando a categoria em Manaus. Nesta madrugada, 2 taxistas foram assassinados com facadas dentro dos veículos em que trabalhavam. A repórter Lani Guzmão acompanhou a manifestação. Boa noite, Lani. O que eles reivindicam?
Boa noite, Amanda. A manifestação começou às 5 da tarde, lá no bairro Cachoeirinha. Os taxistas vieram em carreata até o centro da capital e fecharam a Avenida Floriano Peixoto, esquina com a 7 de setembro, principal saída do centro da capital. A manifestação pedia segurança. Na madrugada de hoje, 2 taxistas foram assassinados. Carlos Patrick Marinho, de 29 anos, foi assassinado no bairro Zumbi. Ele foi esfaqueado e estrangulado com um cinto de segurança. Ainda na madrugada, Vivaldo Ferreira também foi assassinado. Durante um assalto, ele foi esfaqueado, os bandidos fugiram, ele conseguiu dirigir até o pronto-socorro 28 de agosto, mas não resistiu. O que os taxistas pediam bastante aqui na manifestação, além, claro, de outras reivindicações, eles pediam segurança. Eles pedem que na barreira policial, quando eles forem abordados pela polícia militar, que os policiais revistem não só o taxista, mas revistem também o passageiro, que é o que intimida bastante. O comandante do CPM, Comando de Policiamento Metropolitano, Coronel Franclides Corrêa, esteve aqui na manifestação, conversou com os taxistas e se comprometeu em receber uma comissão amanhã na sede do CPM. Ele vai se reunir com essa comissão de taxistas para definir estratégias dessa fiscalização. Ele disse que vai atender essa solicitação dos taxistas de fazer essa fiscalização dessa forma, parando os táxis nas barreiras policiais e verificando não só o taxista, como também o passageiro. A manifestação terminou ainda há pouco. Eles saíram aqui da Avenida Floriano Peixoto, trânsito tá pesado, tá voltando ao normal agora, tem bastante gente do Manaus Trans para tentar controlar o fluxo de veículos por aqui, já que a Avenida Floriano Peixoto é a principal saída do centro da capital. Amanda. Lani, muito obrigada pelas informações. E foram ouvidos hoje os envolvidos no acidente de barco no Rio Negro que matou uma turista inglesa em setembro de 2013. A previsão é que em 2 semanas seja dado o veredito. 3 pessoas foram ouvidas hoje de manhã na 9ª Vara Criminal. O primeiro foi Jailson Pereira de Jesus, que trabalhava como auxiliar no barco onde estavam os turistas. Jailson disse que as vítimas demoraram 20 minutos ou mais para chegar até a ambulância e confirmou que o condutor do outro barco não prestou socorro. Como ela ficou em melhor estado que a nossa, deveria ele ter voltado e ter nos prestado socorro. Porque a gente ficou numa situação que o nosso motor não obedeceu mais os comandos. A gente tentou ligar para frente, levar a embarcação para a beira, mas não teve mais como. Jailson também mostrou o documento que confirma que ele estava habilitado e informou que Raimundo Nonato Lima de Oliveira, que levava o barco dos passageiros e é um dos réus, também é habilitado. Raimundo saiu sem gravar entrevista. O outro réu, Maílson Roberto Gomes, também não quis se pronunciar, mas o defensor público confirmou que a habilitação que ele havia apresentado antes era falsificada. Mesmo assim, vai ter toda a defesa possível. A minha defesa é que ele teve culpa por não possuir uma habilitação para isso, mas tinha experiência de muitos anos nos rios. É preciso levar em consideração que esse homicídio é um homicídio culposo. Eles não quiseram o resultado, mas contribuíram de qualquer forma para o resultado. Eles vão ser punidos pelo que eles contribuíram, pela negligência, imperícia. O acidente ocorreu no dia 5 de setembro de 2013 no Rio Negro. O barco de turistas seguia para um hotel de selva quando foi atingido por outra embarcação. A inglesa Gillian Metcalfe estava com a família e morreu antes de chegar ao hospital. O marido, Charles Metcalfe, veio com uma das filhas e acompanhou toda a audiência. Ele declarou que não vem mais a Manaus e que espera que a condenação sirva de exemplo para evitar novos acidentes. Os 2 réus, Maílson e Raimundo, são julgados por homicídio culposo. A pena para esse crime pode variar entre 1 e 3 anos. Levando em conta os atenuantes dos réus, eles podem nem ser presos. A situação mais complicada é a de Maílson Gomes, porque ele apresentou uma carteira de condução do barco que era falsificada e, além disso, não teria prestado socorro às vítimas. O juiz da 9ª Vara Criminal afirmou que o veredito sai em 2 semanas. A parte que cabia de apresentação das provas foi encerrada hoje. E dado que o caso é muito complexo e é um processo que acumula mais de 500 laudas, tanto o Ministério Público como a Defesa pediram prazo para estudar melhor e assim poderem apresentar as suas alegações finais e memoriais, de forma que foi aberto o prazo a partir de hoje, está começando a contar e nós esperamos que isso em mais ou menos 2 semanas
nós tenhamos condição já de prolatar a sentença. E olha só esse flagrante. Um telespectador filmou e fotografou o furto de material de construção das obras do 16º Distrito Integrado de Polícia, que está pronto, mas ainda não foi entregue. Os homens entram na área da delegacia no bairro Morada do Sol, na zona Centro-Sul. Sem se importar, eles colocam e amarram os materiais dentro de um carro, como tubos, forros de PVC e até um bebedouro. Depois saem tranquilamente pela Via Láctea, avenida que fica em frente ao 16º Distrito. O prédio da delegacia está com as obras paradas e abandonadas. Já deveria ter sido entregue desde 2012 e faz parte de um pacote de novos distritos de polícia avaliados em mais de 20 milhões de reais. A Polícia Civil informou que já tem conhecimento do furto e que a delegacia especializada em roubos, furtos e defraudações está investigando o caso. A retomada das obras do 16º Distrito Integrado de Polícia já foi determinada pelo governo do estado. Enquanto isso, as ocorrências da área vão ser atendidas pelo 22º DIP. A população foi às ruas nesse fim de semana pedir paz e segurança. Na Ponta Negra, na Zona Oeste, teve passeata até a praia. E no Conjunto Manoa, na Zona Norte, os moradores também fizeram caminhada e um protesto pelas ruas pedindo a presença da polícia para evitar os furtos, assaltos e homicídios que vêm ocorrendo com frequência no bairro. Cerca de 200 quilos de maconha do tipo skunk foram apreendidos no bairro Dom Pedro, zona centro-oeste, e em um sítio em Manacapuru. 6 homens foram presos e algumas armas também foram apreendidas. Também no fim de semana, o Batalhão Ambiental apreendeu mais de 240 quilos de carne de animais silvestres, escondidos no porão de uma embarcação atracada no porto da Manaus Moderna. O dono do barco foi autuado por crime ambiental e pode pegar de 6 meses a 1 ano de prisão e multa. O presidente da Câmara Municipal de Manaus, vereador Wilker Barreto, anunciou hoje a redução no valor das diárias destinadas aos parlamentares e servidores da casa. Sobre o assunto, vamos conversar ao vivo com a repórter Samira Benoliel. Boa noite, Samira. De quanto foi essa redução e a partir de quando passa a valer? Boa noite, Amanda, e a todos que acompanham a Crítica na TV. Então, a redução foi de 50% no valor das diárias que são usadas aí para hospedagem, alimentação e transporte durante viagens para outros estados dos parlamentares e servidores da Câmara Municipal de Manaus. Até então, a diária era de R$ 1.675 e agora com a redução vai ficar em média R$ 800 por dia. A mudança começou a valer hoje, mas não é só isso não. A medida também estabelece critérios mais rígidos para liberar essa verba para o vereador que solicitar a diária e o servidor também. A gente conversa agora com o vereador e presidente da casa. Que critérios foram estabelecidos agora para solicitar as diárias? Bem, dentro do que foi acertado com o colegiado de líderes, hoje o vereador ou o servidor da casa que realizar a viagem, após sua viagem tem apenas 10 dias para prestar conta do relatório de viagem. Anteriormente à lei, ele tinha até o final do exercício. Agora, os vereadores decidiram que nós vamos prestar conta depois de 10 dias, tanto o vereador quanto o servidor. E o que será feito com esse dinheiro aí que, teoricamente, vai sobrar, né? Faz parte dentro da política e da austeridade da casa. Os 41 vereadores estão imbuídos em diminuir custeio para aumentar investimento. Nós precisamos melhorar o parque de informática da casa, nós precisamos melhorar a questão da Câmara Digital, ou seja, quando se economiza do custeio e se aplica investimento, eu tenho certeza que isso é ganho. E a Câmara hoje de Manaus dá um bom exemplo. Então começa a valer a partir de hoje já? A partir de hoje já, não só a redução em 50%, como um aprimoramento dos critérios no uso de diárias, tanto de servidor quanto de vereadores da Câmara Municipal de Manaus. Entendi. A ideia realmente é economizar nas diárias. Economizar e aumentar o controle. Os vereadores se sentiram na obrigação de dar o exemplo. Nós temos que prestar conta em 10 dias. Quem não prestar conta em 10 dias vai ser chamado pela controladoria e devolverá o dinheiro. Só para a gente reforçar um pouquinho, o valor da diária agora fica em média quanto? 10 UFM, que vai dar em torno de R$ 830. Ok, vereador, muito obrigada. Aí, Amanda, esse corte aí em época de crise, né? Vai fazer bem. Volto com você. Com certeza, Samira. Muito obrigada aí pelas informações. Muitos empresários reclamam de tanta burocracia na liberação de alvarás e licenças ambientais, o que atrapalha o andamento dos negócios. Para agilizar esse processo, a Prefeitura de Manaus criou um comitê de desburocratização, que vai facilitar, por exemplo, a abertura de empresas e até o habite-se.
Na prática, o comitê, que vai ter representantes de 5 órgãos da prefeitura, não tem sede. O grupo vai se reunir no Implurb uma vez por semana para discutir ações que simplificam o processo de liberação de documentos, como alvarás e licenciamento ambiental. Queremos uma cidade que, no meio de uma crise, ela não tenha mais ainda esse agente torturador que é a burocracia a perseguir os cidadãos. Queremos, ao contrário, que a situação da cidade em matéria de tramitação de solicitações, ela seja rápida, seja de decisão muito rápida, porque com isso a gente, inclusive, está dando um golpe também na corrupção. O Habite, por exemplo, demora hoje 4 meses, em média, para ser remitido. A nossa meta é a redução em 1/3 dos prazos. Essa é a meta estabelecida. Ou seja, aquilo que demorava 9 meses será feito em 3 meses. Aquilo que demorava 6 meses será feito em 2 meses. Aquilo que demorava 45 dias será feito em 15 dias. A população deve sentir os efeitos dessa mudança a partir de setembro. O Dia dos Pais vai servir de termômetro para o comércio avaliar a possibilidade de recuperação das vendas no segundo semestre deste ano. Os lojistas de Manaus já estão otimistas e aproveitaram a temporada para investir em promoções e atrair os consumidores. A maioria dos shoppings da cidade já registrou aumento de público e a expectativa é de que as vendas cresçam ainda mais durante esta semana. Para isso, os centros comerciais resolveram investir em promoções. Tem até sorteio de carros para atrair os consumidores. Um Jeep Renegade junto com um kit tecnológico. Então é a nossa aposta para o Dia dos Pais para movimentar os corredores e as compras aí nesse período. Já no centro da cidade, a procura por presentes para os papais também aumentou o fluxo nas galerias comerciais. Essa família antecipou as compras e optou pela Galeria Espírito Santo para tentar economizar na escolha. A galeria é mais barato, tem mais opção e eu estava sem tempo para ir no shopping e é mais perto de casa também. Com a atual crise econômica, os antigos camelôs que foram para as galerias aprenderam que para garantir as vendas é preciso usar criatividade e oferecer desconto na hora da compra. De 10% a 50% de desconto você pode economizar na compra do presente do papai aqui na galeria. Por exemplo, celular que você encontra de 1.400 aqui, com até 50% de desconto você compra aqui na Galeria Espírito Santo. A gente está querendo atingir o maior número de pessoas possível, né, que estejam nessa galeria, pelo menos umas 30 mil pessoas. Com tanto otimismo e o Dia dos Pais se aproximando, mesmo quem está com as finanças apertadas pretende festejar a data. Vou conseguir economizar e levar mais um pouquinho mais. Dia dos Pais, merece. E nessa época de crise, todo mundo procura um jeitinho de economizar. Mas na hora de abastecer o carro, não é bem assim não. Apesar do álcool ser mais barato que a gasolina, ele não é o favorito dos consumidores. A procura pela gasolina é sempre maior. Ainda mais agora que alguns postos resolveram dar descontos no combustível. Posto de gasolina cheio é sinal de promoção. Na Estrada dos Franceses, o movimento no sábado foi bastante intenso. O motivo? Gasolina a R$ 3,25. Passei aqui pela frente, eu vi essa placa de promoção, né, e não perdi a oportunidade. Do jeito que tá, tudo caro com essa crise, não pode perder não. O álcool também está saindo um pouco mais barato, a R$ 2,69. Outros 2 postos da cidade também estão cobrando um pouco menos que a maioria. Eles ficam na zona centro-sul, próximo ao cemitério São João Batista. Por lá, a gasolina sai a R$ 3,45 e o álcool é ainda mais barato, sai a R$ 2,66. Para quem tem um carro bicombustível, a diferença entre o preço da gasolina e do etanol pesa na hora de abastecer. Se o motorista quiser encher um tanque de 40 litros com gasolina, ele gasta R$ 138. Se o consumidor preferir o álcool, ele gasta R$ 106, uma diferença de mais de R$ 30. Mesmo assim, a maioria dos motoristas ainda prefere a gasolina. O álcool evapora muito rápido, o consumo é muito maior. Você com a gasolina, você acaba, mesmo sendo mais caro, acaba tendo um aproveitamento melhor. A gente está aqui há algum tempo, você foi o primeiro que abasteceu álcool e a gente percebe que esse posto é bem barato, né? Você pensou o quê? Na economia? Sim, com certeza, ainda mais que hoje em dia está muito caro, né, a gasolina, então eu opto pelo álcool mesmo por questão de economia mesmo.
O litro da gasolina na maioria dos postos continua a R$ 3,59. O etanol está a R$ 2,75. E o diesel varia entre R$ 2,89 e R$ 2,95. A similaridade no preço dos combustíveis já levantou entre os vereadores a possibilidade de haver um cartel no setor. Mas o presidente do Sindicato dos Revendedores afirma que as variações são pequenas, porque todos têm o mesmo distribuidor. Olha, o mercado é livre, o dono do posto de gasolina é que formaliza seu preço. Eu acredito que seja alguma promoção, alguma forma de chamar cliente, porque o preço é um só. E não tem variado nos últimos meses? Olha, pequena variação, ou no álcool, ou no transporte, são pequenas as variações. O fornecedor é um só, que é a Petróleo Brasileiro. Um homem identificado como Danilo Pereira da Silva foi preso hoje de madrugada depois de ameaçar matar a mulher e em seguida atear fogo na casa do casal no bairro Colônia Terra Nova, zona norte de Manaus. De acordo com a polícia, Danilo estava bêbado e acusou a mulher de traição. Por isso, a atacou com uma faca e em seguida ateou fogo na casa. O incêndio foi controlado e Danilo foi autuado em flagrante pelo crime de ameaça. E o assunto agora é esporte. O basquete de cadeira de rodas luta para se manter entre as modalidades mais praticadas do estado. E tem uma turma que quer se profissionalizar e representar o estado no campeonato regional. Superação, muita força de vontade. Pessoas que buscam no esporte uma forma de superar obstáculos na vida. Vítima de um tiro durante um assalto há 2 anos e meio e acostumado a jogar futebol, Wellington Oliveira viu no basquete uma nova forma de praticar esporte. Aquela emoção do gol é a emoção da cesta, deu a velocidade que a gente pratica bastante no futebol, a gente pratica no basquete, fora que é um esporte assim, coletivo, né? E bastante união do time, assim, e foi mais isso que me fez procurar o basquete como opção de esporte. O esporte tem dessas coisas, transformar a vida de quem pratica. A ideia é transformar esses guerreiros em atletas e apurar a parte técnica para se tornarem jogadores de alto rendimento. Nós percebemos que existia potencial aqui nessa turma que estava brincando de basquete aqui no Viver Melhor. Sem regras, sem tática, sem técnica. E houve uma proposta e a gente aceitou o desafio. E começamos um treinamento voltado mais à parte técnica e tática e condicionamento físico. Com os atletas mais preparados, o objetivo é disputar uma seletiva em outubro deste ano. Nós esperamos continuar tendo sucesso e sorte, graças a Deus, para que a gente consiga continuar esse trabalho 3 vezes por semana, para que a gente consiga pensar na chance de participar. Eu acredito sim que é uma grande possibilidade. Então nós esperamos alcançar esse objetivo em outubro, não só participar, mas conseguir a vaga para participar da regional e assim começar a subir a escalada da 3ª, 2ª e 1ª divisão. Por conta disso, todos estão motivados. Essa é a nossa meta. Estamos treinando bastante, em foco, estamos no preparo físico, focando no preparo físico, porque as equipes já estão há muito tempo e a gente está em formação ainda. E essa nossa equipe, a gente está apostando muito na nossa velocidade. O Amazonas não tem um time profissional de basquete de rodas desde 2010, então esperamos que André e os rapazes consigam alcançar as metas deles. É o que a gente espera. Boa sorte para essa turma. Já no MMA, o One Day Fight reuniu lutadores de várias categorias. O evento foi um sucesso. Alguns atletas se destacaram e já pensam em ir mais longe. Lutas de tirar o fôlego. A segunda edição do One Day Fighter reuniu lutadores de várias categorias. A primeira luta foi entre Luan Leão e Caio Macedo na categoria até 57 quilos. Luta foi equilibrada, só apenas no segundo round que Luan, de vermelho, retomou a guarda e finalizou Caio com um mata-leão. Minha especialidade é o jiu-jitsu, eu vinha trabalhando isso, eu percebi que não dava para me ganhar na trocação, então eu decidi levar pro chão, entreguei minha guarda porque eu garantia na minha guarda, e foi isso aí. Eu fingi uma Kimura, fui para montar e dei um mata-leão.
Na outra luta da noite, na categoria até 66 quilos, Iago Cândido não tomou conhecimento do adversário e venceu por nocaute técnico em apenas 51 segundos. Minha primeira luta, né? Minha estratégia foi essa mesmo, ir pra cima e derrotar, passar o carro nele. Além de competir, um dos objetivos é descobrir novos talentos. A gente pega no nível de iniciante, de várias categorias, para subir no octágono, para mostrar o melhor de si, para quem sabe um dia, né, ser uma coisa além de um evento daqui de Manaus. Os melhores lutadores que estão saindo para o Brasil e o mundo são, inclusive, de Manaus, né? Que é agora, inclusive, é o primeiro polo mundial de jiu-jitsu e MMA, entendeu? São os melhores atletas. E começou hoje a Semana Mundial de Aleitamento Materno. Aqui em Manaus, ela vai ser o carro-chefe do Agosto Dourado, mês dedicado à conscientização sobre o assunto. No Instituto Dona Lindu, um dos bancos de leite da capital, o objetivo é enfatizar a importância da amamentação, mesmo depois que a mãe volta a trabalhar. Um gesto simples e natural que pode fazer toda a diferença na vida do bebê. Durante o aleitamento, a criança, além de criar vínculo com a mãe, melhora a imunidade. E os benefícios não são apenas para os bebês. Toda mãe, quando termina a gravidez, quer voltar para o seu corpo normal. Então, amamente que emagrece e você pode recuperar o seu corpo. Outra coisa é os benefícios que a amamentação faz para a mama. Porque você deixando aquele leite preso dentro da mama, a gente chama aquele leite que fica pedrado. Então, o que acontece? Vai dar uma mastite, que é a infecção da mama, e no futuro você pode até ter câncer de mama. Então, é importante que a mulher amamente. A alimentação do bebê deve ser composta exclusivamente de leite materno até os 6 meses. O problema é que muitas mães voltam a trabalhar antes desse período. Mas a Caroline é a prova de que é possível conciliar as duas atividades. Ela teve o Samuel há 8 meses, já voltou a trabalhar, continua amamentando e ainda por cima é doadora. Na verdade, eu me sensibilizei, né, em saber que muitas crianças poderiam ser alimentadas pelo meu leite. E eu fiquei muito feliz em saber que eu poderia ser uma doadora pelo excesso de leite que eu tinha. Desde que as campanhas começaram em 2012, o índice dos bancos de leite materno subiram. 100 litros a mais são distribuídos a cada ano. A semana de amamentação, que vai até a próxima sexta, quer aumentar ainda mais esses números. Então nós estamos aqui nesse ano chamando a atenção para a mãe trabalhadora, para que as empresas estimulem isso, para que estendam a licença maternidade até o 6º mês e para que providenciem espaços físicos para que essas mães possam fazer a amamentação saudável de seus filhos. Que bacana, né? E além do Instituto Dona Lindu, as maternidades Ana Braga, na Zona Leste, e a Zilda Marreiro, na Zona Norte, também recebem doações de leite humano. Mais informações, você pode entrar em contato no número que está aparecendo aqui no seu vídeo. E por hoje é só. A Crítica na TV fica por aqui. Veja a seguir o seriado Todo Mundo Odeia o Cris. E logo depois você acompanha mais um capítulo da novela Os 10 Mandamentos. Uma excelente noite para você e eu te espero amanhã às 6:45. Até lá!